Como está a sua vida com Deus hoje? Estamos na lição de sábado, dia 28 de março, e o tema da nossa lição é Enfrentando a Realidade. Logo no início dessa semana, a lição nos convida a fazer uma pergunta muito importante. Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que ele está forte, vivo e sincero ou apenas superficial? O verso para memorizar está em João, capítulo 15, verso 9, onde Jesus diz: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. E essa é a grande mensagem da lição. Jesus não quer apenas que a gente saiba sobre ele, mas que a gente permaneça nele. Ao longo dessa semana, vamos aprender sobre a necessidade de fazer uma avaliação sincera da nossa vida espiritual. Porque talvez alguém esteja vivendo uma comunhão forte com Deus, mas talvez outros tenham esfriado com o tempo, ou até estejam vivendo uma fé morna, sem profundidade. E a verdade é que não dá para mudar sem antes encarar a realidade. Só podemos nos aproximar mais de Deus quando somos honestos sobre como realmente estamos. Por isso, o convite de hoje é simples. Peça ao Senhor que revele a verdadeira condição do seu coração e reacenda em você o desejo de permanecer no amor dele. Acompanhe aqui conosco a lição todos os dias pelo Instagram, TikTok, YouTube e Facebook. Estamos postando o resumo diário da lição. Forte abraço a você e até o próximo vídeo. Como está a sua condição espiritual hoje? Estamos na lição de domingo, 29 de março, e o tema do nosso estudo é nossa condição. E logo no início, a lição nos leva a uma verdade muito séria. Jesus conhece exatamente como nós estamos. Em Apocalipse 3, ele fala ao seu povo e mostra que o grande problema dos últimos dias é a mornidão espiritual. Gente que ainda tem alguma ligação com Deus, mas que já não vive uma comunhão profunda, constante e verdadeira. O problema é que muitas vezes achamos que está tudo bem, pensamos que um pouco de vida espiritual já é suficiente, quando na verdade precisamos de Cristo muito mais do que imaginamos. Mas a parte mais bonita dessa lição é que Jesus não apenas revela a nossa condição, ele também oferece a solução. Ele nos chama a trocar nossa apatia pela riqueza espiritual dele. Nossa nudez pelas vestes da sua justiça e nossa cegueira pelo colírio espiritual que abre os olhos. Ou seja, mesmo quando reconhecemos nossa fraqueza, ainda há esperança. Porque Jesus continua disposto a restaurar quem decide voltar para ele. Por isso, o convite de hoje é: reconheça sua real condição, mas não desanime, porque Cristo ainda pode transformar sua vida espiritual. Você já conseguiu perceber que a correção de Deus é, na verdade, uma prova de amor? Estamos na lição de segunda-feira, dia 30 de março, e o tema do nosso estudo é repreensão, arrependimento e recompensa. E a grande mensagem da lição de hoje, ela é muito clara. Jesus corrige porque ama. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19, ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ou seja, quando Deus mostra que algo está errado em nossa vida espiritual, isso não é rejeição. Isso é, sabe o quê? Cuidado, isso é amor, isso é um chamado à restauração. O problema é que muitas vezes só conseguimos nos arrepender de verdade quando reconhecemos a nossa real condição. E Jesus mostra que o maior perigo é pensar que está tudo bem, quando na verdade o coração já está distante, já se distanciou dele. Mas a parte mais linda da lição está em Apocalipse capítulo 3, verso 20, quando Jesus diz que está à porta e bate. Isso mostra que ele não desiste de nós. Ele não força a entrada, mas ele continua chamando, continua esperando, continua insistindo em ter um relacionamento verdadeiro conosco. Jesus não quer apenas visitas ocasionais na nossa rotina. Ele quer comunhão, intimidade e presença constante em nossa vida. E a grande pergunta de hoje é: você vai abrir a porta do seu coração?
O apelo dessa lição, ele é simples e profundo. Não endureça o coração, não ignore a voz de Jesus. Se ele está chamando, abra hoje mesmo, porque quem abre o coração para Cristo hoje está se preparando para viver com ele por toda a eternidade. Coloque isso no seu coração. E se Deus ainda estiver tentando se aproximar de você, mesmo depois de tudo? Estamos na lição de terça-feira, dia 31 de março, e o tema do nosso estudo é Amor Eterno. E a mensagem de hoje, ela é profundamente consoladora. Deus não desistiu de ter um relacionamento com você. Mesmo depois de descrever a condição espiritual do seu povo, Jesus ele não encerra com condenação, mas ele encerra com promessa. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, ele diz o seguinte: ao que vencer. Isso mostra que por mais fraca que esteja a nossa vida espiritual hoje, ainda é possível vencer. E o mais bonito é que Jesus não apenas nos chama à vitória, ele venceu primeiro. Ele entende nossas lutas, ele entende nossas quedas, nossa apatia e até a nossa resistência espiritual. Ao longo de toda a Bíblia, vemos um Deus que sempre buscou proximidade com o ser humano. Desde o Éden até os profetas, Deus sempre quis caminhar com o seu povo. Lá em Jeremias capítulo 31, verso 3, ele declara o seguinte: com amor eterno te amei. Que promessa linda! Isso significa que o amor de Deus por nós não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade do coração dele. Talvez o seu relacionamento com Deus hoje precise ser reconstruído, restaurado ou reacendido. E a lição de hoje nos lembra que Deus continua atraindo você com amor. O apelo da lição é muito claro: não resista ao amor de Deus. Se há algo impedindo sua comunhão com o Senhor, entregue isso a Ele. Porque quando Deus encontra um coração disponível, Ele reconstrói aquilo que parecia perdido. Não basta começar com Jesus, é preciso permanecer nele. Estamos na lição de quarta-feira, dia 1º de abril, e o tema do nosso estudo é permanecer. E hoje a lição nos leva a uma das imagens mais bonitas e profundas da Bíblia. Em João capítulo 15, quando Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. A grande lição aqui é simples, mas bem poderosa. Sem conexão com Cristo não existe vida espiritual verdadeira. Jesus repete várias vezes a palavra permanecer, porque ele quer nos ensinar que a vida cristã não é feita de momentos isolados com Deus, mas de uma comunhão contínua, diária e real. E a prova de que estamos permanecendo nele é o fruto. Quando estamos ligados a Cristo, a transformação aparece. O caráter muda, a vida muda, as escolhas mudam. E isso não acontece pela nossa força, mas porque estamos conectados à fonte. A lição também mostra que permanecer em Jesus envolve guardar os seus mandamentos, viver em obediência e responder ao seu amor com entrega sincera. E aqui está um ponto muito importante. Permanecer em Jesus é um dos grandes remédios para a mornidão espiritual. Porque quem permanece não vive de aparência, vive de comunhão. O apelo da lição de hoje é muito prático. Permaneça em Cristo todos os dias. Não apenas quando precisar, não apenas quando estiver em crise, mas de forma constante. Porque uma vida ligada a Jesus é uma vida que produz fruto, que encontra alegria e permanece firme até o fim. Nem sempre estar perto da religião significa estar cheio da presença de Deus. Estamos na lição de quinta-feira, dia 2 de abril, e o tema do nosso estudo é a seiva. E a lição de hoje nos ensina algo muito importante.
não basta parecer conectado a Jesus por fora, é preciso estar vivo por dentro. Às vezes a pessoa vai à igreja, ora, faz o que é certo, mas no íntimo sente que a vida espiritual esfriou, secou e perdeu a força. E é aí que a lição mostra uma verdade muito bonita. Assim como uma videira só cresce quando a seiva flui, nós só crescemos espiritualmente quando o Espírito Santo atua em nossa vida. Sozinhos, não conseguimos permanecer em Cristo. Um ramo não se conecta sozinho à videira. Da mesma forma, nós precisamos diariamente da ação do Espírito Santo para nos dar vida, força, sensibilidade espiritual e crescimento. Ele é quem nos consola, nos convence do pecado, nos revela Jesus e nos guia à verdade. E isso nos ensina que a vida cristã não pode ser vivida apenas na força do hábito, da rotina ou da aparência. Sem a seiva não há crescimento. Sem o Espírito Santo não há vida espiritual verdadeira. O apelo da lição de hoje é muito claro. Peça diariamente que o Espírito Santo flua em sua vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus age em nós, o que estava seco volta a viver e o que estava fraco volta a crescer. Ninguém permanece em Jesus por acaso. Estamos na lição de sexta-feira, dia 3 de abril, nosso estudo adicional. E a grande mensagem de hoje é que permanecer em Cristo exige dependência contínua nele. E Ellen White, nesse estudo adicional, resume isso de uma forma muito bonita, ao dizer que permanecer em Jesus significa receber constantemente o seu Espírito e manter aberto o canal de comunicação entre nós e Deus. Assim como o ramo depende da videira para receber seiva, nós, eu e você, dependemos de Cristo para receber força, vida espiritual e transformação de caráter, do nosso caráter. A lição nos lembra que o crescimento espiritual pode até ser lento às vezes, mas ele só acontece de verdade quando estamos ligados à fonte. O apelo final da semana é simples e bem profundo. Não tente viver a vida cristã desconectado de Jesus. Busque diariamente a presença de Deus. Abra o coração para o Espírito Santo e permita que Jesus sustente a sua caminhada. Que semana abençoada, que semana de estudos maravilhosos. Foi um prazer estudar a lição número 1 com vocês e peço que vocês continuem acompanhando aqui, porque os próximos estudos serão ainda mais esclarecedores. Um forte abraço e até a próxima semana.